Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. O mercado do peixe em Salvador faz um viradão, aberto de noite para a venda de pescado da Semana Santa. E quem quiser botar azeite nesse peixe tem que preparar o bolso. Os preços estão nas alturas. Em Sergipe, atores ensaiam para a encenação da Via Sacra. E em Goiás, a procissão do Fogaréu revive a Paixão de Cristo, um espetáculo de luz que encanta o público. Você vai ver também. Morre mais uma passageira do avião que caiu no Acre. Especialistas alertam para o risco das armadilhas contra o mosquito da dengue, que tem gente fazendo por conta própria. E ainda, você conhece o sapo foguetinho? Esse pequeno anfíbio é nativo do Cerrado brasileiro e está virando símbolo da luta contra o desmatamento. Quinta-feira, 28 de março, agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV de hoje falando da Semana Santa. Os católicos, pela tradição, não comem carne na Sexta-feira da Paixão. E com isso, as vendas de pescado disparam em todo o país. Em Salvador, o mercado do peixe está fazendo um viradão, com 35 horas de funcionamento sem parar. O mercado do peixe na região portuária de Salvador abriu as portas às 3 da manhã, quando a mercadoria ainda estava chegando. Muita gente madrugou para comprar o pescado da Semana Santa. Garantir já é um pescado fresquinho e também a comodidade. Não está muito cheio ainda, está super bom. São dias de trabalho dobrado nos 75 boxes de peixes e mariscos. O mercado só vai fechar às 2 da tarde de amanhã. Um pouco cansativo, mas é esperado porque é uma vez por ano. Então a gente dá tudo de bom para deixar os clientes bem à vontade e a gente também ficar tranquilo quando chegar o nosso dia de descansar. É o segundo ano seguido que o mercado faz esse viradão de 35 horas sem parar. Flexibilizar o horário de atendimento foi a solução encontrada para facilitar a vida de muita gente que tinha dificuldade na compra do peixe da Semana Santa por causa do trabalho. Tem pessoas que não têm como vir e a gente está aqui para fornecer o melhor atendimento para todos. E esse esforço deu resultado. Nesse período, a movimentação no mercado chega a ser 4 vezes maior. A gente tem uma média aí passante aqui no mercado de 600 a 700 pessoas por dia e a gente está prevendo aí mais de 2.100 pessoas. Por aqui, os peixes mais procurados são a corvina, a pescada amarela, o robalo e o vermelho. O preço do quilo varia de R$ 22 a R$ 40. Na família do Aguinaldo, o almoço de Páscoa é uma tradição. Nós nos reunimos e aí todo mundo vai lá para casa e a gente faz essa confraternização. Entre os mariscos, o camarão é o campeão de vendas. Marcelo está fazendo uma promoção hoje para atrair a clientela e está dando certo. O quilo do camarão grande caiu de R$ 45 para R$ 40 e o do médio de R$ 35 para R$ 32. Eu tô com a venda bom e o estoque meu está acabando. Tá entendendo? A dona Luciene aproveitou o precinho e garantiu a moqueca da Semana Santa. Fiz a pesquisa e aqui o preço tá ótimo para levar. Aí a quantidade a gente termina levando mais. Movimentação grande também no Porto das Sardinhas, no subúrbio de Salvador, onde o consumidor pode comprar direto dos pescadores e com preços baixos. No Porto, o quilo da sardinha custa a partir de R$ 2. Hoje está mais barato assim, está mais barato que outros lugares. Aqui é o melhor lugar para se comprar o peixe. Qualidade, preço, pode vir para aqui, para São João do Cabrito, que aqui é coisa boa. Pois é, e um dos ingredientes principais nas refeições da Semana Santa é o azeite. Mas o preço, olha, tá assustando, viu? Impossível não pensar num belo prato de peixe sem um delicioso azeite de oliva. Na Semana Santa, a procura aumenta no supermercado. O produto foi um dos maiores vilões do orçamento no ano passado. Segundo o IPCA, que é o índice que mede a inflação, o preço subiu mais de 37% neste ano. Especialistas explicam que o Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo. 99% do que consumimos aqui vem da Europa. Mas a crise climática encareceu o custo da produção por lá. Espanha, que é o principal fator em toda essa equação, que é 50% da produção mundial, ela teve uma escassez de recursos hídricos, chuvas principalmente, muito grande. Não é um problema especificamente brasileiro, ele é um problema mundial. O brasileiro ainda consome pouco, só 400 ml por ano, menos de uma garrafa.
Por causa do preço, muitos preferem só temperar e finalizar o prato, em vez de cozinhar ou fritar com azeite. Encontramos a mesma marca de azeite extra virgem de R$ 42,99 até R$ 59,99. Uma variação de R$ 17,00, dependendo do mercado. Absurdo, viu? Fora de sério, viu? Só para rico mesmo isso aí. E ainda falando sobre essa época de Páscoa, o cacau ganha destaque por ser a fruta que dá origem ao chocolate. O Distrito Federal não faz parte da lista dos maiores produtores do Brasil, mas está investindo nesse cultivo. E já tem até chocolate brasiliense premiado em festival. Estamos em uma plantação de cacau em pleno Cerradão. Se na novela das 9, Renascer, nós temos o grande produtor de cacau, Zé Inocêncio, aqui em Brasília, o Zé Gonçalves quem comanda a plantação. Ele e a esposa Marlene passaram por algumas dificuldades para adaptar o solo do cerrado, mas está dando certo. Quem vê assim pequenininho, nem imagina o tamanho que o fruto pode ficar. Já tem cacau 100% brasiliense sendo colhido por aqui. É o fruto dos deuses. Você pode, fazer o mais conhecido que todo mundo conhece, que é o chocolate. Você pode fazer o mel de cacau, você pode ser só fornecedor de amêndoa, você pode só ser fornecedor de mudas, você pode fazer geleia, você pode fazer compotas, você pode também estar usando a polpa para fazer sucos. Então tem uma variedade de oportunidades que você tem para cultivar o cacau. A Marlene é parceira nessa empreitada. Ela quem comanda as máquinas. Mas antes de virar chocolate, tem muito estudo de receitas e possibilidades para o fruto. E principalmente, tudo feito de forma artesanal, com consciência ambiental. É produzido sem ingredientes, sem mistura, Então isso é que é legal, é realmente levar um produto mais saudável para o consumidor. Mas olha, eu vou te contar que até virar chocolate é um processo. As sementes do cacau precisam fermentar, secar e torrar. Tudo isso de forma controlada. Mas é aí que a mágica acontece. Essas amêndoas aqui, torradas, já estão prontas para virar uma receita de chocolate. Mas olha, até assim, elas já são saborosas. Quem também está fazendo chocolate com DNA brasiliense é a Adriana. Começou testando as receitas em casa. A empreitada deu certo e agora já tem até fábrica, que fica na Asa Norte. E tem chocolate premiado. Começamos a fazer em maquininhas pequenininhas, de brincadeira, e aí aos poucos foi crescendo. A gente cria junto, eu e meu marido, mas também a equipe, cada hora vem trazendo ideias, até os clientes também, então a gente vai criando. E tivemos alguns prêmios aí nesse caminho, com umas 3 barras nossas já. Ainda nessa edição, a gente volta a falar da Semana Santa. Vamos agora para outros assuntos pelo país. Morreu ontem à noite Suane Camelo, de 30 anos. Ela era passageira do avião que caiu no último dia 18, no município de Manoel Urbano, no Acre. A jovem tinha sido transferida para o Centro de Tratamento de Queimados, em Manaus, no último sábado, dia 23. Desde o acidente, ela estava em unidades de terapia intensiva. 7 pessoas embarcaram na aeronave, que caiu após decolar, incluindo o piloto, sendo 4 homens e 3 mulheres. Eles seguiam para a cidade de Santa Rosa do Purus, distante 150 quilômetros do município onde o acidente ocorreu. O empresário Sidney Royle morreu na queda. Suane era uma das pacientes em condição mais grave desde a queda da aeronave. 3 sobreviventes, entre eles o piloto, seguem internados no Centro de Tratamento de Queimados, em Manaus. Volto com você. O Ministério da Saúde divulgou hoje que recebeu uma nova remessa de vacina contra a dengue. Dessa vez, são 930 mil doses da vacina. O público-alvo continua o mesmo, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Apesar do avanço da dengue e do risco de sintomas graves, a adesão à campanha ainda está baixa. Por isso, o governo federal anunciou que vai redistribuir para outras cidades quase 670 mil doses que não foram usadas e que estão próximas ao vencimento. Desde o início do ano, o Brasil registrou mais de 2.300.000 casos de dengue, quase 5 vezes o número do mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde divulgou também a lista dos 154 municípios que vão receber novas doses da vacina.
Entre as capitais estão São Paulo, Florianópolis e Recife. E especialistas alertam que armadilhas criadas por moradores contra o mosquito transmissor da dengue podem acabar surtindo efeito contrário, atraindo ainda mais mosquitos para os bairros. Dá só uma olhada na reportagem da Agatha Gonzaga. Uma garrafa plástica, uma tesoura, tela, grampos e água. Esses são os itens utilizados pelo Darium para criar uma armadilha para o mosquito da dengue. Na casa do eletricista, a técnica é usada há mais de 20 anos. Ele conta que até hoje só uma pessoa da família teve a doença. Ficou muito ruim, mas não teve que ser internada. Teve há uns 6 anos atrás. O Darium é apaixonado por plantas e sabe que, apesar dos cuidados, a área pode esconder mosquitos que transmitem a doença. Por isso, ele espalha as armadilhas entre as orquídeas. A casa do Darium fica aqui em Lusiânia, onde 8 mortes causadas pela dengue já foram confirmadas e uma segue em investigação. Quase 6.000 casos foram confirmados e a cidade é a terceira com maior número de registros da doença no estado. Com os números que só crescem, a população segue em busca de novas maneiras para se proteger. Mas, segundo essa infectologista, alguns pontos devem ser observados para o uso da armadilha. A gente enfatiza sempre que a principal forma de prevenção é evitar o acúmulo de água em determinados recipientes, né? Então, a gente está falando de uma armadilha que acumula água, que acumula um ambiente propício para que o vetor venha. Essa armadilha ela pode até ser eficaz, mas a gente não sabe, ela precisa ser testada, aprovada, porque todas as ferramentas que a gente utiliza, elas são validadas por meio de pesquisas. E às vezes as pessoas querem contribuir, mas acabam se colocando em risco. O Darium disse que já procurou a equipe epidemiológica da Secretaria de Saúde Municipal para validar a invenção, mas ainda não teve retorno. Pelo sim, pelo não, os métodos que já são indicados pelo Ministério da Saúde também devem ser seguidos. A gente precisa vacinar, né? O Brasil está com a vacina disponível de forma gratuita. E depois a gente tem o uso dos repelentes. Pois é, e falando nisso, muita gente também usa plantas como repelentes naturais. Mas aqui vai outro alerta. Não existe comprovação científica de que essas ervas afastem os mosquitos. Então, o mais importante é a velha orientação: não deixar a água parada em casa. Elas não são só bonitas, também podem ser um repelente eficaz. A alta nos casos de dengue em todo o país fez muita gente ir em busca das plantas como forma de proteção. A Matilde costuma usar a citronela. Ela faz um preparado da planta com álcool e conta que sente a diferença. E ainda prefere as opções naturais que não prejudicam a saúde. Então eu acho que dentro de casa você aromatizar com planta natural, seja qualquer for a espécie, vai ajudar com certeza. O Brás também usa plantas para espantar o mosquito. Para ele, a sálvia e o manjericão na frente de casa são a estratégia. Faz diferença, viu? Tipo assim, a gente tem manjericão plantado na entrada de casa, você já vê que não tem assim, você não vê eles, né? Você passa um lugar que você plante, que você possa passar e até resvalar nele para inalar aquele cheiro dele. O dono deste viveiro em Marília viu a busca por essas plantas, conhecidas como repelentes, mais que dobrar. O top 3 é citronela, lavanda e sálvia. É o que mais vende agora. A estimativa de aumento de 100% a 200%. Muita gente atrás, todo dia. Esse pesquisador da Unesp explica que algumas plantas têm mesmo esse potencial repelente. Existem algumas plantas que têm como objetivo liberar substâncias no ar para tentar se proteger de algumas pragas, porque é muito comum que pragas em plantas que não têm a devida proteção consigam deteriorar uma planta como um todo, até em plantações. E esses segundos metabólitos que nós chamamos das plantas ajudam a proteger de alguns insetos. Por exemplo, o inseto, quando ele vai chegar na planta, ele percebe aquele cheiro, ele desvia o caminho, porque esses efeitos incluem uma paralisação no sistema, vamos dizer, no sistema nervoso deles, eles ficam paralisados. Então eles evitam chegar naquelas plantas. A borra do café também funciona para repelir as larvas do Aedes aegypti no pratinho das plantas. Por enquanto, são experimentos
que tem uma certa validade. No entanto, entidades científicas, clínicas como o Ministério da Saúde, a Anvisa, ainda não padronizaram e concluíram como comprovação científica. O que nós estamos observando? Tem em casa? Não faz mal. Pode proteger? Sim. O mais importante é a pessoa evitar criadouros dentro de casa. Não adianta você ter as plantas que podem te proteger do mosquito, das larvas, porém não cuidar com a água parada. E agora, mudando de assunto, esse ano tem eleição municipal em todo o Brasil. Mas muitos jovens que podem participar da votação ainda nem deram entrada no título de eleitor. Adolescentes de 15 anos que completam 16 até o dia 6 de outubro já podem solicitar a primeira via do título de eleitor. O voto para pessoas menores de 18 anos não é obrigatório, mas é uma oportunidade de exercer o direito de escolha. Letícia tirou o título com 16 anos para participar da última eleição presidencial. Ela explica que o interesse surgiu por conta própria, mas que os pais ajudaram no processo. Para mim, exercer a cidadania sempre foi algo que eu sempre quis, né? Votar, poder ajudar na escolha de presidente, governador, prefeito, todas essas coisas. Nas eleições de 2022, cerca de 30 mil jovens estavam aptos para votar em Rondônia. Este ano, até o momento, apenas 11.756 jovens de até 17 anos possuem o título. O professor e especialista em ciência política ressalta que a diminuição do interesse em política dos jovens é um fator preocupante. Apesar de não ser obrigatório, o voto é um direito e deveria ser mais procurado pela juventude. Criou-se há algum tempo uma polarização, e uma polarização não no sentido positivo, no sentido da gente debater ideias, mas polarização que leva muito para o campo social. E hoje a gente vê que falta uma participação, você não vê um movimento estudantil forte, você não vê movimento de juventude forte que leve a essa participação e significativamente também leve a participar da política. É o momento da gente mobilizar para que se discuta mais política e a juventude entenda quanto significativa é a sua participação. Carolina, de 17 anos, ainda não tem o título. Ela diz que em casa isso nunca foi um assunto e só na escola ela descobriu que poderia emitir a primeira via do documento. E já ouvi falar no colégio, tem. Só mais eu tô querendo não tirar. O prazo para emissão do documento é até o dia 8 de maio para quem já tem a biometria cadastrada e 8 de abril para quem ainda vai cadastrar. As emissões podem ser feitas pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Quando o título estiver pronto, estará disponível no aplicativo e-Título. E esse ano mesmo eu venho fazer meu título, criar meu título de eleitor para poder estar presente nessas eleições aí. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta você vai ver. A procissão do fogaréu ilumina as ruas e emociona o público em Goiás. E o sapo foguetinho, pequenino e arisco, está virando símbolo da luta contra o desmatamento do Cerrado brasileiro. Brasil TV de volta. Você já ouviu falar no sapo foguetinho? Especialistas estão instalando gravadores para captar o canto desse pequeno anfíbio. O sapinho está virando símbolo de resistência contra o desmatamento. O sapo foguetinho é chamado assim por ser arisco, fugir rápido. É um legítimo goiano. Até hoje só foi encontrado aqui no estado. Tanto é que o nome científico da espécie é Alobartes goianus. Ele incha o papo e canta para acasalar, marcar território ou quando está sendo presa de outro bicho. Para cada situação dessas, o sapo tem uma música diferente. Pesquisadores estão atrás delas. Em todos esses locais que a gente ouve ele cantar, nós instalamos um gravador automático. Ao longo do dia, esse gravador ele liga e capta o som que está acontecendo no ambiente, né? Que o nosso foco é ouvir o sapinho cantando. O sapo foguetinho gosta de viver por cima das folhas que caem das árvores, em mata fechada do cerrado, ambiente úmido, perto de córregos. Só que para ele sobreviver, precisa da floresta em pé.
Esse sapo já esteve na lista de animais ameaçados de extinção e saiu em 2022. Só que como o desmatamento continua, o medo dos pesquisadores é que ele volte a ficar ameaçado. Desde que a espécie foi identificada pela primeira vez na década de 70 na região da Chapada dos Veadeiros, só foi vista em 8 cidades. A mais recente é Pirinópolis, descoberta feita pela equipe da Gabriela. Mas ele parece estar sumindo de lugares onde já tinha sido identificado. Já faz um ano que o grupo não ouve o sapo-foguetinho na zona rural de Goiânia, por exemplo. Em alguns locais que a gente encontrou, ela é abundante. A gente encontra vários indivíduos cantando. Outros não. Outros é 1, 2, bem específico, assim, principalmente na região mais centro-sul do estado. Além de ocorrer principalmente em áreas que não estão legalmente protegidas. Então, são áreas que estão sujeitas ao desmatamento, por exemplo. É uma espécie que luta para sobreviver num bioma que já teve metade do território desmatado. Com o estudo, o principal objetivo dos pesquisadores é que o sapinho de 2 centímetros se transforme no símbolo para a conservação do cerrado inteiro. Nós queremos que cada vez mais as pessoas conheçam essa diversidade, entendam a importância de proteger não só o lobo-guará, não só a onça-pintada, que também são espécies extremamente importantes, mas também a importância de proteger um sapinho. Isso gera uma vontade de proteger, de cuidado que é nosso, né? A encenação da Paixão de Cristo faz parte do calendário de muitas paróquias do país. E em Sergipe, atores ensaiam para a Via Sacra. Uma história de sacrifício e doação relatada pela Bíblia cristã e reproduzida todos os anos. É a encenação da Paixão de Cristo. Kleber fará o papel de Jesus, o que exigiu dele uma grande preparação. Eu emagreci um pouquinho, certo? Deixei também o cabelo crescer. Vim comendo uma dieta assim, arroz, frango, entendeu? Para manter o máximo aquela aproximação da aparência de Jesus, um corpo mais assim compadecido, entendeu? Também pela situação como Jesus vivia naquele tempo. A gente tem que se entregar ao personagem para que, de tamanha circunstância, o público possa absorver a mensagem, né? E através da aparência, como alguma senhora já falava, meu Deus, esse rapaz aí lembra muito, é a semelhança, eu sei que não é ele, dizia ela para mim, mas você lembra muito. Serão ao todo 100 pessoas, entre atores, figurantes e produção. Um trabalho realizado pela comunidade há 44 anos. É uma trajetória satisfatória, antes de mais nada, né? E fazer a Paixão de Cristo, realizar esse trabalho, para nós é motivo de alegria, satisfação e muito prazeroso, porque nos dá tranquilidade e saber que estamos passando uma mensagem daquilo que Jesus viveu. Nesta paróquia do bairro 18 do Forte, também na capital, o grupo ensaia com frequência desde o mês de dezembro do ano passado. Entre os atores do elenco estão aqueles que participam ativamente do espetáculo há algumas edições, mas há aqueles que também vão atuar pela primeira vez. É o caso do Silvio, de 24 anos, que vai interpretar o papel de Jesus. Ele é o ator mais jovem a interpretar Jesus na encenação realizada pela Paróquia Pio X há mais de 30 anos. E ele conta que este era o antigo desejo da mãe. Minha mãe, quando eu tinha 1 ano de idade, ela me levou para lá, para o Parque da Cidade, e disse, um dia ainda quero ver meu filho ali fazendo aquele papel. Foi obra de Deus, foi fluindo bastante nos ensaios, ele dizendo, parece até que Jesus me enviou você para fazer esse papel e aqui estou. É uma história que a tradição cristã faz questão de relembrar para refletir. Como explicar Jesus, né? Como explicar o amor dele por nós? Né? Então, se a gente não puder dar um pouquinho da gente para evangelizar, para as pessoas conhecerem Jesus, né? A gente realmente está passando pela essa terra aqui e não está fazendo nada. E antes de encerrar o Brasil TV, a gente mostra a procissão do Fogaréu, lá em Goiás. Um espetáculo de luz que preserva uma tradição regional que é transmitida de geração em geração. Tradição por aqui se aprende desde cedo. 84 crianças entre 2 e 11 anos de idade participam do Fogaréuzinho. Ele
Ele começa na batida dos tambores, que ecoam pelas históricas ruas de pedra. A gente trazendo eles para participar disso é muito bom para que no futuro eles possam também acompanhar os filhos deles que virão também. Aos 7 anos, o José Haroldo participa da cerimônia pela 5ª vez. A gente anda e a gente bate a tocha. A preparação dos pequenos é para chegar um dia na procissão adulta do fogaréu. O Daniel conquistou uma das 45 vagas neste ano. É tudo novo para mim. Até estar aqui, nunca imaginei que ia estar aqui, sabe? A mistura de celebração religiosa e teatro começa pontualmente à meia-noite, com todas as luzes apagadas. A partir de agora, os becos e ruas históricas da cidade de Goiás ficam iluminados apenas pelas chamas das tochas carregadas pelos farricocos. Eles representam os soldados romanos que procuram por Jesus Cristo. Farricocos são homens encapuzados, de pés descalços e vestindo túnicas coloridas. Eles seguem na caçada, ritmada pelos tambores. A multidão acompanha tudo de pertinho. É muita emoção. A caminhada passa por vários cenários. Na Igreja do Rosário, os farricocos tentam prender Jesus, mas ele não estava mais lá. Eu não sei onde está Jesus de Nazaré. A procissão segue agora para a Igreja de São Francisco de Paula. O local representa o Monte das Oliveiras, onde o toque do clarim anuncia: Jesus Cristo foi preso. Aqui ele não é representado por um ator, mas por uma pintura no estandarte. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Para você, uma boa noite, muito obrigado pela companhia e um excelente feriadão de Páscoa para todos.